Um estudo da Universidade de Harvard sobre o desenvolvimento adulto procurou encontrar os fatores que podem nos levar a desenvolver a melhor saúde física e mental quando atingirmos idades avançadas. O processo de pesquisa não foi fácil. O tal estudo durou nada menos que 75 anos, muitas entrevistas, monitoramentos com mais de 600 pessoas e suas famílias, e a resposta deste estudo é simples e direta. O que melhor garante nossa saúde física e mental são as relações pessoais. Quem criou laços fortes com outros seres humanos vive mais e melhor, para além do dinheiro, do status ou emprego. Refletiremos hoje sobre a importância das relações e das relações do futuro à luz da doutrina espírita com Haroldo Dutra Dias. Seja muito bem-vindo, Haroldo. Priscila, é uma alegria participar do Esferas da Vida mais uma vez, principalmente com esse tema tão palpitante. Olha, a gente fica muito feliz, estamos ansiosos aqui para aprender com você e a gente faz questão de apresentá-lo aqui, né, para todos os nossos telespectadores, que o Haroldo Dutra Dias é escritor, palestrante, graduando em psicologia, mestre e doutorando em neurociências pela UFMG e juiz de direito em Minas Gerais. E a gente vai começar pelo começo, como sempre, Haroldo, e a gente queria saber qual que é a sua, como que você enxerga, né, e como que o Espiritismo enxerga a importância das relações, a importância dos relacionamentos. Priscila, espiritualmente, nós compreendemos, a partir da perspectiva espírita, de que existe um Criador, uma inteligência suprema, responsável pelo universo e pelos seres inteligentes que povoam esse universo. E nós, seres inteligentes criados por Deus, podemos também co-criar. Mas veja a palavra co-criar. Isso significa que sem a reunião de mentes, de corações e de mãos, nós não conseguimos realizar nada. Há uma lei de cooperação regendo tudo, regendo os nossos destinos e garantindo que qualquer coisa de proveitosa, qualquer coisa de útil, precisa contar com a reunião de seres para que possa ser realizada. Agora, do ponto de vista material, da encarnação, da nossa existência material, nós não aprendemos a falar, nós não aprendemos a andar, nós não aprendemos nenhuma habilidade senão através da interação humana. Então, é a interação humana que nos constitui enquanto seres humanos. Eu sempre digo assim, nós nascemos na espécie humana, mas nos tornamos seres humanos interagindo uns com os outros. E é interessante quando a gente inicia esse raciocínio dessa interdependência que a gente tem com o outro, a gente relacionar com a nossa evolução. Será que a gente sempre vai precisar do outro para evoluir, Haroldo? Sempre de um exemplo maior? A gente sabe, né? Jesus é nosso modelo e guia. A gente tem esse exemplo há mais de 2000 anos. Mas assim, o que nos impede a chegar numa evolução com mais agilidade, rapidez? Como que a gente pode pensar esse assunto? Priscila, eu acho que isso tem dois aspectos, né? A gente precisa do outro para poder fazer essa comparação, para poder ter um parâmetro. Mas veja, eu olho para alguém que está errando, eu olho para alguém que está tomando péssimas decisões, e isso também é um referencial para o meu crescimento. Eu olho para alguém que tem mais habilidade, mais potencial, que está fazendo escolhas mais sábias, e essa pessoa também é um parâmetro, é uma referência para o meu crescimento. Então veja, de qualquer maneira,
é na interação, é olhando para os outros que eu consigo me perceber, que eu consigo medir a qualidade da minha vida, a qualidade das minhas decisões. A questão é que, infelizmente, a gente aprende muito pouco com o erro dos outros. E por conta disso, muitas vezes, nós cometemos erros que poderiam ser evitados, erros que nós presenciamos. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas que nós já vimos outras pessoas tomarem. Poderíamos ter aprendido com aquilo. E aí, infelizmente, a gente não aprende vendo. Né? Mas é importante isso. Tem sempre alguém numa condição mais difícil que a nossa e tem sempre alguém em condições de nos ajudar. A gente está sempre no meio, né? A gente está sempre envolvido, cercado de pessoas que nos ensinam com seus erros e de pessoas que nos ensinam com seus acertos. Né? Haroldo, no livro Céu e Inferno, Kardec fala que a vida social é pedra de toque das boas e das más qualidades, assim, fazendo um resumo, né? Tudo o que compõe um homem, né? A vida social é como se fosse mostra um pouco da nossa essência, do que a gente é. É isso especificamente o que Kardec quis dizer, falando que a nossa vida social é pedra de toque? A pedra de toque também no sentido de burilamento, né, Priscila? Porque o egoísta vai encontrar egoístas no seu caminho. E esses egoístas que ele encontra pelo seu caminho vão tocando, vão burilando, vão mostrando a ele aquilo que ele é. Muitas vezes nós não temos uma percepção assim exata de quem a gente é e do que a gente está fazendo. Até que eu encontro alguém como eu, alguém parecido comigo. Aí eu me dou conta de quão tóxica é a minha ação, de quão tóxicas são as minhas palavras, etc. E por outro lado, quando eu faço algo generoso, quando eu demonstro compreensão, caridade com alguém e encontro uma outra pessoa que faz isso comigo, aquilo é um reforço do meu comportamento. Eu percebo, nossa, que bom que é ser generoso, né? Eu precisava tanto, essa pessoa me ajudou. Aquilo é um estímulo para você continuar sendo bom. Então eu acho que é nesse sentido aí, que a gente... Uma pedra de toque no sentido de burilar e uma pedra de toque no sentido de ser um espelho, de mostrar para a gente a qualidade da nossa ação, do nosso pensamento, dos nossos gestos, né? Olha, muito bom, Haroldo. Essa questão do autoconhecimento, né? E o que você falou, às vezes a gente encontra no caminho e vai percebendo o que a gente é, e parece cada vez mais que a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Isso, às vezes, a gente leva até um susto, fala, olha, né, eu também, se a gente se reconhece no outro, é engraçado isso, a gente acaba realmente se autoconhecendo nas relações. É uma grande fórmula as relações para o autoconhecimento? Ou o que mais que a gente pode? Porque hoje a gente vê essa busca grande pelo autoconhecimento, e o autoconhecimento é uma grande chave, né, para o desenvolvimento das melhores relações e para, de fato, para o desenvolvimento de novas virtudes e para a gente conseguir progredir com mais saúde e menos deslizes aí pelo caminho. Como que você pode nos ajudar com essa questão do autoconhecimento, Haroldo? O autoconhecimento é vital, é muito importante. Mas às vezes a gente sente que as pessoas deturpam um pouco o conceito do autoconhecimento. E imaginam que o autoconhecimento é eu fazer um retiro numa montanha isolada e fazer um mergulho dentro de mim e a partir disso eu vou me autoconhecer. Quando, na verdade, o autoconhecimento é um processo, ele não é um ato, é um processo longo, demorado,
e gradativo, eu vou me conhecendo aos poucos, até porque partes de mim vão se revelando aos poucos. Tem aspectos da nossa individualidade que só afloram quando você tem 50, 60 anos, 30, 20. Então, a vida também ela vai se desdobrando e você vai se mostrando, você vai se revelando. E o outro aspecto do autoconhecimento é que ele se dá na interação. A gente se conhece na relação com o outro. Tanto que você fala, ah, meu Deus, olha o que eu falei. Ah, olha o que eu fiz. Nossa, eu não deveria ter me comportado daquela maneira. Então, na relação, na interação com o outro, eu vou aprimorando o conhecimento de mim mesmo. Então, não é um ato isolado, ninguém precisa ir para um mosteiro para se autoconhecer. Pelo contrário, é na família, na relação afetiva, na relação social, que eu vou aprimorando a percepção de mim mesmo. Isso é demorado. Se autoconhecer dói, Haroldo? Dói porque é como você entrar num quarto escuro que a lâmpada estava queimada. Aí você acende uma vela. E você começa a enxergar algumas coisas estão sujas, estão fora do lugar. Aí de repente você substitui a vela por uma lâmpada. Aí você começa a enxergar mais. Não é que piorou, é que você começou a enxergar mais. Então o autoconhecimento tem isso, né? Ele precisa sempre estar acompanhado de muita compaixão, de muito amor, de muita paciência. O autoconhecimento não pode ser um processo agressivo, inflexível, onde eu estou sempre preocupado em julgar e condenar. Não. O autoconhecimento precisa de aceitação, precisa de um compromisso, de compaixão, porque ninguém muda dando golpes, ninguém muda com raiva. Para mudar, a gente precisa de amor, de compaixão. Mas dói. Dói porque você tinha uma visão de si mesmo e o autoconhecimento vai revelando aspectos da sua individualidade que você não estava disposto a admitir. Por isso, a compaixão. A compaixão é muito importante para que o autoconhecimento seja saudável. Né? Um autoconhecimento feito com ódio, um autoconhecimento feito com inflexibilidade, ele adoece. Nossa. E Haroldo, essa questão do amor e da compaixão, como que o auto-amor e a autocompaixão não vira orgulho, né? Não vira assim um orgulho, porque muita gente fala, isso é amor próprio. E às vezes o amor próprio a gente percebe que tem uma pitadinha ali de orgulho próprio e não muito de amor próprio. Verdade, Priscila. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com a dose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Então, auto-amor em uma dose inadequada se transforma em prepotência, arrogância, orgulho. E como eu meço? O meu auto-amor está prejudicando as pessoas ao meu redor? O meu auto-amor é um auto-amor que não enxerga o outro, que só enxerga a si mesmo? Então, tem que reduzir a dose. Está exagerado. Porque auto-amor significa uma compaixão, uma paciência consigo mesmo, um respeito à sua história, um respeito ao que você adquiriu. Para quê? Para que você possa respeitar o outro. Quem não respeita a si mesmo, não respeita o outro. Quem não cuida de si mesmo, vai cuidar do outro como?
Então, essa chave do amar ao próximo como a si mesmo é essa balança. Eu preciso equilibrar o amor, o cuidado, a atenção que eu tenho comigo com o amor, o cuidado e a atenção que eu tenho com o outro. Essa balança não pode pender para nenhum dos lados, senão vira desequilíbrio. Haroldo Dutra Dias aqui no Esferas da Vida pra gente. E agora chegou o nosso momento Chico Xavier. E não tem como não colocar a mensagem dele, né, sobre o amor. Ele repete a lição de Jesus Cristo, né, nesse vídeo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então segue aí o vídeo do amor por Chico Xavier. Momento Chico Xavier. Se alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. E a gente volta aqui com o nosso convidado, porque a gente conversa de relações, de relacionamento e do futuro dessas relações. E na realidade, Haroldo, agora eu queria que você nos ajudasse com essa questão de como desenvolver uma boa relação. Eu lembro que na nossa primeira entrevista aqui, foi até presencial lá na TV, que eu te perguntei, Haroldo, quem que é essa pessoa do futuro? Quem que é esse espírito do mundo de regeneração? Como que ele é, né? Que virtude que ele tem? Aí eu lembro que você fez uma brincadeira com uma música. Ele fala mais sim do que não, aquela música do Lulu Santos. A gente brincou, tudo certinho. Queria entender como que a gente pode se desenvolver, porque hoje ainda... Foi engraçado que hoje eu fui num lugar de manhã e eu vi que uma pessoa estava super triste, né? Aí a moça da loja perguntou, mas por que você tá triste? É porque meu vizinho falou mal da minha filha. Perguntou se aquela minha filha era mais normal do que a outra. E a mulher já ficou sentida com o próprio vizinho, por exemplo. A gente percebe como as pessoas se magoam nas interações, nas relações, como a gente tem ainda muita dificuldade de aceitar e ser aceito. Exatamente, Priscila. Eu diria que a característica do futuro, dessa nova era da regeneração, são habilidades socioemocionais. Nós vamos precisar desenvolver uma maior intimidade com as próprias emoções e com as emoções dos outros.
Esse caso que você citou. Vai que o vizinho estava num dia ruim, vai que o vizinho é uma pessoa amarga, vai que o vizinho é uma pessoa adoecida. Então a gente precisa aprender a interagir sem se contaminar, a relacionar sem carregar o outro nas costas, a relacionar sem diminuir o valor do outro. Então, é uma leveza, uma sutileza, mas ao mesmo tempo uma percepção muito atenta das emoções, do estado emocional do outro, para que eu saiba até que ponto eu posso interagir de uma maneira mais profunda e até que ponto eu preciso me preservar, né? E isso é a habilidade emocional. E as habilidades sociais, que estão muito fragilizadas no mundo atual, é aquela compreensão de que, sem uma sociedade organizada, sem uma sociedade harmonizada, o indivíduo pode muito pouco. Em uma sociedade desestruturada, em uma sociedade violenta, o indivíduo ele fica tolhido, ele está em risco, ele fica desprotegido. Então eu acredito que esse é o futuro das relações. O mundo de regeneração aponta para isso. Habilidades emocionais e habilidades sociais. É com isso que nós vamos construir o mundo de regeneração. E é curioso que a gente percebe que a gente está evoluindo, né, para o mundo, né? Estamos nesse momento de transição para o mundo de regeneração, mas a gente vê que a tecnologia, a digitalização, parece que está separando um pouco as pessoas, né? Os pais reclamam muito que os filhos não saem do celular, os filhos realmente só querem ficar no celular, os jovens cada vez mais um do lado do outro, mas conversando pelo celular, sem ter o contato visual, o contato face a face. E não sei, parece que assim, a gente precisa dessa relação, a gente se nutre por meio do afeto, né? Até é uma pesquisa de Harvard, a gente precisa, né, fazer fluir o nosso amor por meio das relações, mas parece que a gente está caminhando para um distanciamento, não é, Haroldo? Eu vejo mais assim, Priscila, é como se nós estivéssemos na fase da quantidade. Porque os instrumentos que a tecnologia coloca à nossa disposição são instrumentos que possibilitam relações de quantidade. Então você está aqui a todo momento mandando mensagem, você está com um perfil no Instagram, no Facebook, recebendo milhares de curtidas, você está aqui postando algo no TikTok e interagindo com 100 pessoas ao mesmo tempo. É muita quantidade, mas pouca qualidade, porque são relações superficiais, são relações momentâneas e relações que estão embasadas em algum aspecto circunstancial. Mas o tempo passa, a gente cresce, a gente aprende e eu acredito que virá o momento da qualidade. Para muitas pessoas, esse momento já chegou. O momento em que a pessoa usa os recursos da internet, ela aproveita tudo que a tecnologia pode fornecer, mas procura dar um toque de qualidade. É o que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, essa entrevista esse encontro aqui seria muito mais difícil se ele fosse presencial, porque teria deslocamento, teria voo, né? E aqui a gente consegue, eu daqui de Minas Gerais, você daí de São Paulo, a gente consegue interagir agora, várias pessoas que estão assistindo Esferas da Vida, de outros países, de vários estados do Brasil, mas aqui a gente está com a preocupação de manter uma qualidade nessa interação. Nós estamos preocupados em dar um toque especial. Então isso vai acontecer, Priscila. Tudo que é novo começa meio desequilibrado mesmo. É como dizia minha avó, as abóboras se ajeitam
enquanto a carroça anda. Gostei desse ditado. Haroldo, e o mundo espiritual? Como que a gente pode, né? Você falou que tem um grande criador, né? Que é Deus, e é nosso Pai maior. É bem no comecinho do primeiro bloco. E a gente também tem, quando a gente busca uma relação de qualidade, a gente também busca uma relação de qualidade transcendente. A gente também busca o maior, a gente sente, e a gente começa, né, vai ficando mais velho, sentir falta dessa interação com Deus, ou, né, independente da religião, da crença de quem está nos assistindo, mas até quem não acredita, mas acredita em algo maior, em algo superior, nessa questão transcendental. Como que a gente pode, não sei se seria uma pergunta certa, melhorar a nossa relação ou intimizar a nossa relação com Deus? Não, é melhorar mesmo, né? É melhorar mesmo. É melhorar, né? Os teólogos dizem que a nossa relação com Deus é a relação primordial, é a relação principal e é a relação que molda todas as outras. Por quê? Porque é na minha relação com Deus que eu trato da questão da vida e da morte, da dor e da alegria, do destino e da escolha. Essas questões são resolvidas na minha interação com Deus. Então, se eu construo uma relação com Deus de inimizade, de negação, eu tendo a transferir isso para a minha relação com o outro. Né? Porque a minha relação com Deus é primordial. Ela vem em primeiro lugar. Né? O mandamento bíblico é amar a Deus sobre todas as coisas, dando a entender que essa relação com Deus é o alicerce, ela é o fundamento de tudo. Né? E aí, como que eu posso me relacionar com Deus? Eu posso me relacionar através da revolta. Eu posso me relacionar com Deus através da ingratidão. Eu posso me relacionar com Deus através da rebeldia. Mas eu também posso me relacionar com Deus através da fidelidade, da comunhão, do amor, da aceitação, da resignação. E quando eu construo essa relação, essas qualidades, elas começam a se transferir para as outras relações da minha vida. Elas se transferem para a minha relação afetiva, para a minha relação familiar, parental, etc, etc. Então é muito importante mesmo. Nós precisamos de conexão. Conexão com Deus, conexão com a natureza. A relação com Deus é aperfeiçoada através da oração e através da conexão com a natureza. É aí que a gente aperfeiçoa a relação com Deus. E essa palavra conexão é uma palavra muito forte, porque a gente necessita também se conectar com todos, né, Haroldo? A gente tem uma conexão verdadeira, de qualidade, é o que a gente tá falando. A gente tem necessidade, nem se for com uma única pessoa, porque a gente percebe hoje tantas pessoas reclamando da solidão. Nossa, conheço tanta gente, mas que não consegue se sentir preenchido ou com um grande vazio existencial, não consegue se conectar com a realidade, com o mundo de hoje, com as pessoas de hoje. O que seria isso? Tem muitas causas, né, Priscila? Mas a gente percebe que o primeiro ponto para eu vencer a solidão é a abertura. Quer dizer, eu preciso me abrir para o outro. Eu preciso me abrir para a necessidade do outro, para as dores, para as dificuldades do outro, né? Quanto mais eu me coloco à disposição do outro, quanto mais eu desenvolvo a empatia pelos sentimentos, pela vida do outro, menos solitário eu me sinto. Tem até uma letra do Fernando Brant, é um grande, já desencarnou, era o grande letrista das músicas do Milton Nascimento, né, Fernando Brant.
E ele diz numa das letras dele: o solidário não quer solidão. Aquela música bola de meia, bola de gude. Olha que interessante. O solidário não quer solidão. Então, solidariedade é remédio para a solidão. Eu me abrir, eu me colocar disponível para o outro, para as necessidades do outro, e isso vai trabalhando a minha intimidade, eu vou me sentindo mais útil, mais admirado, mais pertencente. E aí a solidão vai se esvaziando. Fazendo uma questão das relações familiares, né? A gente percebe que muitas vezes a gente tem mais dificuldade na família, né? As pessoas têm dificuldade com os pais, com as mães ou irmãos, existem inimizades familiares. Como que o Espiritismo explica essa questão? Cila, depois de muito pensar sobre isso, e depois de mais de 35 anos de movimento espírita, né, eu sintetizo isso da seguinte maneira: a família é o núcleo do amor. A família é o núcleo do pertencimento, da relação, da nossa base, da nossa teia da vida primordial. E é por causa disso, é exatamente por isso, que Deus permite que a gente receba adversários do passado, a fim de que o ódio seja dissolvido nesse núcleo de amor. É isso. O ódio precisa ser dissolvido nesse núcleo de amor. Alguns de nós têm grandes desafios na família, exatamente por isso. Mas eu não gosto de ficar enxergando assim, puxa, é um karma, é um débito, que família que eu tenho. Eu gosto de pensar assim: essa família que eu tenho, são esses os desafios, então é com amor que eu vou dissolver esses laços de ódio, essas marcas de ódio. É com amor que eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu acho que essa tem que ser a nossa postura. E muitas vezes a gente consegue. A gente consegue amenizar, porque os laços sanguíneos são muito fortes. Eles são uma estrutura que facilitam muito esse trabalho de reconciliação. Com certeza. E Haroldo, assim a gente consegue, de alguma forma, explicar porque às vezes, né? Porque as pessoas se culpabilizam, né? A gente percebe que uma mãe se sente culpada por ter uma indiferença ou um sentimento de rancor por um filho. Porque muitas vezes a gente percebe que os pais, as mães amam muito seus filhos, mas tem muitos exemplos, às vezes, que a mãe não consegue aceitar um filho, e um filho ou uma filha não aceita nem o pai nem uma mãe. E a pessoa acaba se sentindo culpada, né? E o sentimento de culpa também não faz bem para ninguém, não é, Haroldo? Não faz. E já dizia o Winnicott, que é o grande psicanalista, médico, né? Ele dizia: ninguém nasce mãe, ninguém nasce pai. A maternidade é uma construção. A gente se torna mãe, se torna pai. Então, mesmo quando você tem, no meu caso, tem 3 filhos, eu sou 3 pais diferentes, um do outro. Eu sou pai da minha filha mais velha, eu sou pai do João Gabriel, eu sou um outro pai da minha filha mais nova. Porque em cada relação, a minha paternidade tomou um colorido diferente. Porque eu construí aquela relação de paternidade. E às vezes a gente é tomado por uma ilusão de que a paternidade e a maternidade é um negócio que cai do céu, né? Bastou a criança surgir lá no hospital, na maternidade, bastou a enfermeira entregar a criança que você virou mãe. Não. Quando você recebe a criança nos braços, começou a construção da sua maternidade.
E cada maternidade é única. Eu vou construindo. Mas olha que bonito isso. Como é maternidade, como é paternidade, eu já tenho um crédito de amor, eu já tenho um crédito de confiança. Então eu preciso utilizar isso a meu favor. E ali eu vou construindo, vou dando o meu melhor, sem expectativa do reconhecimento, do aplauso, porque isso nem sempre é possível. A gente vê ótimos pais, excelentes mães e péssimos filhos. Então, o problema não é do pai e da mãe, o problema é do filho. Tem muita gente que não sabe ser filho, não sabe ser filha, não aprendeu a ser filho, não aprendeu a ser filha. E esse é um desafio da pessoa, não do pai e da mãe. Então a gente tem que rever isso, enxergar essas relações de maternidade e paternidade de uma maneira diferente. Eu preciso fazer o meu melhor. Preciso construir o amor. E não ficar esperando que o amor brote espontaneamente, sem esforço. Amar é um verbo. Amar é um verbo. E a principal característica do amor é cuidar. Então, como que eu tenho um filho ali, eu não tenho muita afinidade com ele, não é aquele com o qual eu tenho maior proximidade, não tem problema. Cuida. Cuida. Exerce o verbo amar. Né? Amor independe de afinidade. Essa é uma coisa interessante, porque senão Jesus não teria recomendado amar os vossos inimigos. Porque amor é cuidar, é respeitar, é favorecer o crescimento do outro, não é ter afinidade. Afinidade é uma construção longa, às vezes de séculos. As pessoas com as quais você tem muita afinidade é porque você amou durante 500, 600, 700 anos. Por isso que você tem afinidade. Mas teve um momento que você teve que começar a amar. Né? A gente tem que começar a amar em algum momento. É isso, né? Afinidade é o fruto, você colhe depois da semeadura. A semeadura se chama amar. É tão bonito pensar assim, Haroldo. Eu lembro de não sei se foi uma live ou uma palestra que você deu, que você falou do casamento. Você falou, olha, você começa a construir seu casamento agora. Para o seu casamento ficar bom, daqui uns 500, 600, 700 anos, daqui uns 700 anos você vai ter sua sogra que você sempre sonhou, o marido que você sempre sonhou, porque na realidade, então, as nossas relações são por meio de construções de fato, não é? Até no caso do casamento, que é uma relação que a gente percebe hoje, uma grande, não sei, mas é uma grande dificuldade também as relações interpessoais amorosas também, não é? Também, Priscila. E a gente às vezes age como aquela pessoa iludida. Digamos que você vai fazer uma viagem aí pelo interior de São Paulo. Aí você está dirigindo o carro na estrada, você fala, deixa eu parar aqui. Nossa, deixa eu colher esse mamão lindo que deu no pé da estrada. Aí você anda mais 1 quilômetro. Nossa, deixa eu parar para colher esses morangos que brotaram na beira da estrada. Não existe. Isso é ilusão. Para você colher mamão, você tem que ir numa plantação. Alguém trabalhou ali por anos para que você possa colher aquele mamão de qualidade. Você quer morango? Você tem que ir numa plantação de morango. Relacionamento é a mesma coisa. As pessoas acham que elas vão assim viver. Encontrei um amor da minha vida. Encontrei o melhor sócio. Encontrei os melhores amigos. Não. Isso é um cultivo, é um trabalho de muito tempo que requer esforço, tolerância, perdão. Você constrói aquela relação. E depois que você planta, aí você colhe. Aí você usufrui daquela relação. Né? E como que a gente está aqui no finalzinho desse bloco, e como que você poderia deixar alguma... Claro que não existe receita de bolo para relacionamento, né, Haroldo?
mas a gente sabe que existem algumas virtudes que a gente poderia desenvolver, olhar com mais preciosidade. A questão do perdão, né, de saber perdoar, eu acho que é uma questão extremamente importante quando a gente fala de relação, né, pra gente conseguir seguir nessa vida. Eu acho que a gente tem que aprender a exercer o perdão, e sempre o perdão são para aquelas pessoas que a gente nunca imaginava que a gente teria que perdoar, né? Dói bastante porque a gente ama, porque a gente amava. Como que você enxerga uma construção mais eficiente com o seu aprendizado aí de vida? Priscila, eu penso em 3 coisas essenciais para um relacionamento. Não só relacionamento afetivo, mas para qualquer relacionamento, né? A primeira coisa, tira os seus olhos do seu umbigo. Se você não enxergar o outro, você não está construindo um relacionamento. Tem muita gente que fala assim, eu tenho um bom casamento. Aí você vai conversar com o parceiro ou com a parceira da pessoa e fala assim, nossa, pessoa negligente, não me enxerga. Então, assim, tá bom só para ele. Então, o primeiro ponto do relacionamento é, eu preciso enxergar o outro. Eu preciso tirar os olhos do meu umbigo. Eu não sou o centro do universo. Eu tenho que ver o outro. Segundo ponto, eu preciso colocar de forma clara as minhas necessidades. É uma relação afetiva? Então eu tenho que dizer, fulano, eu preciso disso. Diga de forma clara. Diga o que você precisa. Diga quais são suas expectativas. Não fica num jogo de adivinhação, querendo que o outro adivinhe o que você gosta, o que você precisa, o que te faz feliz. Diga. Tem que deixar isso claro. E terceiro, saiba colocar limites. Toda relação tem que ter limites. É uma relação, não é uma fusão. Você não vai fundir a sua individualidade com o outro. Então eu preciso estabelecer regras claras. Regras bem claras. Limites. Que se uma vez forem ultrapassados, eu digo para a pessoa, assim não dá. Aqui não dá. Porque às vezes a gente não coloca limite. E como é que a gente faz? Vai alimentando rancor, ressentimento, e aquilo vai envenenando a relação. Então precisa colocar um limite. Isso eu não tolero, isso eu tolero, isso eu aceito, isso aqui eu não gosto. Tem que colocar isso. Tem que dizer bem claro. E aí a relação fica saudável e fica uma relação madura. Eu acho que com essas 3 coisas, a gente consegue construir uma relação muito, muito melhor. Agora é o seguinte, Priscila. Conte-me. Nós estamos num mundo de expiação e prova. Então, se você ficar esperando o anjo para relacionar, você vai ficar sozinha pelos próximos 10 mil anos. Nossa, é muito, hein, Haroldo? Porque o que acontece? Nós temos que entender que as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, em qualquer relacionamento, são tão imperfeitas quanto nós mesmos. Então, ficar com essa expectativa de pureza do outro, ficar com essa expectativa de santidade, isso não faz bem. Eu tenho que me relacionar imaginando que o outro ele é um pouquinho egoísta, ele é um pouquinho orgulhoso, ele é sem jeito para certas coisas, ele tem alguns vícios. Eu tenho que contar com isso. Porque nós estamos no mundo de expiação e provas, nos relacionando com espíritos imperfeitos como a gente. Claro. Se eu tiro essa expectativa fantasiosa, eu não fico pedindo par de asas dos outros, né? Às vezes a gente vai para as relações muito assim, né? Querendo comportamento angelical, né? Demonstrações de heroísmo espiritual do outro. Calma, vamos, né? São seres humanos, nós também, né? É isso mesmo. Haroldo Dutra Dias hoje aqui pra gente. A gente fica muito feliz, Haroldo. Gostaria de te agradecer sempre, né?
por estar receptivo ao Esferas da Vida. É sempre uma grande honra, um prazer tê-lo aqui com a gente no Esferas da Vida. Eu que agradeço, Priscila, esse programa maravilhoso. Para mim também é muita alegria, muita gratidão poder participar com você aqui.